Vamos para a nossa caminhada. Nossa caminhada em João, Evangelho de João. O Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho universal. Esta mensagem final dos evangelhos. Primeiro, possivelmente tenha sido Marcos, a ordem cronológica, Mateus, Lucas e João. Na ordem estabelecida pelo cânon, Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um evangelho extraordinário, como todos os outros, mas ele é, assim, amplo. Enquanto que Mateus focaliza o povo judeu, a evangelização aos judeus, e Marcos estava com os olhos em cima dos romanos, do Império Romano. Lucas tinha um objetivo, evangelizar um cidadão ou alguém ou alguéns, né? Um chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Possivelmente pode ser um nobre grego ou todos os amigos de Deus. Tanto o livro de Lucas como o de Atos tem este foco nesse senhor Teófilo. E João é o evangelho abrangente. Nós já caminhamos um bocado, 118 estudos. Estamos aqui no capítulo 13, andando com cautela. Então vamos voltar aqui aos versos 21 a 30 de João 13. 21 a 30. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Oremos. Pai, se o Senhor não agir, todo o nosso esforço aqui para comunicar terá sido em vão. Pai, fala conosco pelo Teu Espírito. Revela-nos a pessoa e a obra do Teu Filho Jesus Cristo. Não permitas que sejamos iludidos pelo nosso entendimento limitado. Abre os nossos olhos espirituais. Dá-nos ouvidos para escutar a Tua voz.
e nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma cena interessante. O cenáculo, um local que Jesus pediu para preparar. Daqui a pouco eu vou colocar umas imagens aqui para a gente localizar um pouquinho. Ali estava Jesus sentado numa dos cantos, das posições da mesa. Possivelmente, os arqueólogos têm estudado, a mesa fosse em U. E Jesus estava sentado numa das pontas, um dos braços do U. Chuva? Aleluia! Um dos braços do U, tendo Judas do seu lado esquerdo e João do seu lado direito. Então, era uma situação que havia 3 Jotas. Judas, Jesus e João. Eu estou chamando essa mensagem JJJ. Havia ali os 3 sentados. A primeira parte desse texto nós vimos domingo passado. Por quê? Porque Jesus não salvou Judas. Não vamos repetir aqui. Para aqueles que não viram, pegue a mensagem que está gravada. A gente sabe que nem todas as pessoas que convivem com Jesus, nem todas as pessoas que estão na igreja serão salvas. A gente gostaria que fosse, mas infelizmente não serão. Aqui mostra que Jesus se angustiou e ele disse: um de vocês vai me trair. Nós, domingo passado, vimos que Jesus nunca demonstrou que Judas seria o traidor, mesmo sabendo ele desde o princípio. Porque ele não expõe as nossas falhas para os outros. Quem gosta de expor os pecados e mostrar as falhas dos outros é o diabo e os seus filhos. Porque os filhos de Deus aprenderam com o Senhor que o amor cobre multidões de pecados e não expõe o pecado do outro. Fofoqueiro não faz parte do reino de Deus, porque ele está expondo a falibilidade e a fraqueza daqueles por quem Cristo morreu. Então nós precisamos ter esse cuidado. Jesus nunca expôs os defeitos e o caráter de Judas. Por isso os outros ficaram assustados. Por acaso sou eu? Por acaso sou eu? Porque todos nós temos dentro de nós a natureza terrena, que é suscetível ao pecado. Eu não posso confiar em mim. Eu não confio em ninguém. Eu só confio no Senhor. Isso pode ser um pouco drástico, mas essa é a verdade, do ponto de vista radical de confiança. Maldito é o homem que confia no homem. Não só no outro, mas em si. Eu sou um fiasco. Agora, essa segunda parte, nós queremos verificar este ponto aqui entre Judas e João. Um à direita e o outro à esquerda.
Simão Pedro, vamos voltar aqui, vamos ler aqui o verso 23, Vanderlei, por favor. O verso 23, primeiro aqui. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. O verso 25 agora. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus... Não, 24, perdão, 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Pedro fez um sinal, significando que ele não estava muito próximo de João. Ele fez um sinal para João, diz assim, ele foi o primeiro que fez Libra. A nossa Maria Helena, que está aqui traduzindo em Libra, ela teve que aprender com Pedro. Foi o primeiro a fazer sinal. Ele fez uma forma que João entendeu. Que ele, quem é, por favor. Então nós vamos colocar uma imagem aí, por favor, onde mostra a mesa, como é que era a mesa naquela ocasião. Aqui nós temos, você vai passar a mesa para também na produção. Aqui, ó. Aqui está Judas, aqui está Jesus e aqui está João. Isso aqui e Pedro está lá do outro lado. Aqui a mesa em forma de U. E aqui estavam distribuídos os outros discípulos. Esse lado aqui é o lado preferencial. É o lado dos ilustres, dos importantes, daqueles que estavam com quem Jesus estava mais próximo naquele momento da ceia. João está aqui do lado direito de Jesus. Jesus está olhando para lá. Ele está aqui do lado direito. E Judas está aqui do lado esquerdo. E Pedro estava lá e ele faz o sinal para João. Pergunta ao Senhor quem é. Agora o versículo 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Como ele estava do lado direito e as pessoas ficavam reclinadas normalmente, eu vou mostrar uma outra figura, eles ficavam reclinados com o braço esquerdo para usar o braço direito de forma... Vamos mostrar primeiro aquela do Leonardo da Vinci, a ceia do Senhor do Leonardo da Vinci, que aquela não é daquele jeito. Vocês conhecem bem, mas é só para a gente ver aquela do Leonardo da Vinci, que é o povo sentado. Não sei se você tem aí. Não, pode ser essa aqui. Deixa essa daí, a gente vê. Aparece aí, os discípulos estão assentados assim. Como esse aqui fez sem ser o U, aquele está com o braço direito, mas é esse lado aqui que deve ser analisado. Eles estão olhando para o Senhor. Aqui Judas já tinha saído. Eles estão olhando para o Senhor e estão com os pés para fora. Por isso que Jesus saiu com a bacia, lavando os pés dos discípulos. Ele vinha ao redor deles, lavando os pés de cada um deles. E quando chegou na posição de Pedro, Pedro disse, os meus o Senhor não lava. E ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não vai fazer parte comigo no meu reino. Então, aqui, pode tirar a imagem. Pedro faz um sinal e pergunta, quem é este? Então, o discípulo amado de Jesus encosta no peito dele e pergunta. E Jesus responde no verso 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado.
Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, isso é um dos atos mais nobres, porque vocês sabem que não existia talheres no tempo de Jesus. O talher só veio aparecer na civilização europeia no governo de Isabel de Castilha e Afonso de Aragão. Isso entre 1450, o Afonso de Aragão ganhou um garfo para comer, porque todo mundo comia com a mão. Jesus pega e molha um pão. Aqui tem uma discussão teológica se foi na ceia ou se foi na Páscoa, porque as duas são muito próximas. Eu pessoalmente acho que ele deu a ceia para Judas, então eu penso que ele molhou no vinho. Porque também tem uma simbologia, o pão molhado representa aquilo que Judas queria. O Judas queria um Messias poderoso, porque ele era de um partido político, provavelmente os sicários, talvez isto aí tenha o nome dele, Iscariotes, de Iscárias, da cidade, mas também de ser de um partido político de esquerda. E ele queria um Jesus político para vencer Roma. E como ele estava num lugar de privilégio, Jesus molha e disse: o que você quer? E colocou na sua boca, que ele estava aqui do lado. E o verso 27 vai dizer o que aconteceu quando Jesus deu o pão molhado em Judas. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então nós temos aqui um caso interessante. Judas era filho da perdição. Ele era filho das trevas. Mas no momento em que ele toma a decisão de negar a Jesus, de modo Satanás diz: agora eu vou te ajudar a fazer esse trabalho perfeitamente. Entrou nele Satanás. O versículo 29, vamos ler, e depois a gente vai trabalhar outros assuntos aqui. Pois como Judas era quem fazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera. Sim, o verso 28, eu estou saltando aqui. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Não tinha desconfiança. Jesus não deixou pista para eles entenderem. E só João narra esse fato, porque só João estava perto do Senhor para ouvir o que o Senhor disse. E é isso que nós vamos tratar hoje. Vamos lá. O verso 28, o 29. Percebeu o 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então, esse comentário aqui, João conta do que eles pensaram, do que eles tiveram conversando depois. Foi para dar aos pobres ou então alguma coisa para a festa. A festa da Páscoa ainda continuava. Aquele era o primeiro dia da festa da Páscoa. Aqui no versículo 30... Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, tentando reconstruir aqui a cena, a gente vê que estava Jesus sentado com João à direita, com Judas à esquerda, com Pedro lá, e um diálogo acontece ali, e Jesus então vai ministrar algumas coisas. Isso significa, aqui nós vemos algumas coisas. João do lado direito de Cristo, simplesmente recostado
para fazer a pergunta, ele está próximo ao coração de Jesus. Jesus estendeu a mão para a esquerda para dar o pão na boca de Judas. Então Judas estava do lado esquerdo de Jesus e João estava do lado direito de Jesus. Esses dois lados, eles, de certo modo, explicam alguma coisa. Esquerda e direita. Em Mateus, no capítulo 25, os versos 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome... Não, até o 34. Aqui, Jesus, no seu julgamento final ali, quando ele chegar, isso não é o arrebatamento da igreja. Isso é quando ele vier para separar os bodes das ovelhas. Ele vai separar e vai dizer às ovelhas para a direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A direita, na Bíblia, está ligada às ovelhas e a esquerda está ligada aos bodes. Outro dia eu vi uma criancinha pequenininha arrastando um bichinho que eles estavam chamando de ovelha para a igreja depois da pandemia. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É uma criancinha de 1 ano e pouco, ou 2 anos, puxando a orelha. Aquilo não é ovelha não, aquilo é bode. Bode é que é puxado pela orelha. Ovelha segue pastor. Ovelha segue o Senhor. Aquele ali não é ovelha. O vídeo está errado. Porque as ovelhas estão sempre do lado direito do pastor. Nós não vamos aqui, por exemplo, mostrar outro exemplo do Velho Testamento no livro de Zacarias, quando Zacarias está à direita de Deus e Satanás está à sua esquerda. A esquerda é o lado sinistro. Eu não estou falando de política. Estou falando de fé e de confiança. O verso 41 de Mateus 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os homens vão para o inferno por causa da sua incredulidade. Mas o inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e os seus anjos. E ele diz aos que estão na direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele não disse: Ide malditos para o fogo eterno que foi preparado para vocês, preparado para o diabo e os seus anjos. Ambos estavam perto de Jesus. João do lado direito e Judas do lado esquerdo. Mas João está perto do coração do Senhor.
todos os discípulos estavam discutindo antes daquele momento quem seria o maior. Eles estavam com uma discussão danada. A mesma discussão que acontece hoje nas igrejas. Quem é o mais importante? Quem é o maior? Quem é o que comanda? Quem é o que manda? Isto é um espírito carnal. E João era um destes que vivia atrás de poder. Vocês vão verificar, por exemplo, vamos dar duas endereços aqui. Lucas 22, 24, os discípulos discutiam naquele meio ali, antes do lava-pés, eles discutiam quem é que ia ser o comandante depois que Jesus partisse. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha, essa ideia, quem é que é o maior? Quem é que vai ser o comandante? Aí Jesus fez o lava-pés e mostrou que no reino dele é diferente do reino de Roma, ou mesmo do reino de Israel, como estava. O reino dele, o maior, é aquele que serve a mais gente. Não é aquele que tem muitos a seu serviço. É aquele que lava pés. E aí você vai verificar que era essa discussão. E João, vamos ver Mateus 20, 21 e 22. Tanto Tiago quanto João, eles nem tiveram muita coragem, mas puseram a mãe deles para ir lá reivindicar uma posição de destaque no reino de Jesus. Um sentado à direita e outro à esquerda. Talvez Jesus tenha colocado ali um modelinho para que ele começasse a aprender que ele ia ter que ser desvestido dessa ideia de poder. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Olha só. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. João sentou à direita na ceia. Tiago a gente não sabe onde ele assentou, mas foi o primeiro a ser morto. E João foi o último dos discípulos a morrer. E corria até entre os discípulos e o povo na época que ele não morreria por causa de uma palavra que o Senhor disse na restauração de Pedro: se eu quero que este viva até que eu volte. O que você tem a ver com isso, seu Pedro? Porque Pedro estava implicado com essa história. Então, meus irmãos, nós temos problemas sempre recorrentes, que é problema de poder, problema de... Judas era o homem que tinha bolsa, e alguns acham que quem administra o dinheiro deve ter maior poder. Mas no reino de Deus não é assim. O poder no reino de Deus precisa que nós passemos pela cruz. Que nós percamos a ideia de poder. Para que o Espírito Santo nos encha. Porque o poder no reino de Deus é do Espírito Santo, é ser revestidos de poder. Quando eu trabalhei na Colina Verde, na clínica, a gente às vezes tinha que vestir o louco com a camisa de força. É para ele não ter força. E a cruz tem um poder assim. Ela retira o nosso poder para que o poder que se manifeste seja o poder de Deus e não o nosso poder. Porque o nosso poder vai nos orgulhar, vai nos deixar vaidosos, vai nos deixar adoecidos,
querendo ser louvados. Agora, aquele lugar de João é um lugar muito privilegiado. Era o lugar quando você está próximo do coração do Senhor e você pode fazer perguntas. Na verdade, esse é o melhor lugar do mundo para fazer perguntas. É perto do coração do Senhor. Porém, nós nem sempre estamos tão próximos do coração dele. Às vezes nós estamos distantes. E às vezes estamos muito distantes. E nós precisamos ficar deste lado. O lado próximo do coração do Senhor. Para ter comunhão com ele. Vamos dar uma olhadinha no caso de Pedro. Pedro estava lá na outra ponta. Ele só tinha informação de ouvir falar. Ele não tinha informação de coração para coração. E quando veio a crise, Pedro, fugiu. João foi o único dos discípulos que permaneceu na crucificação do Senhor. Porque ele estava próximo do coração do Senhor. Mesmo com sua ambição, o Senhor já estava tratando com ele. Agora vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, Lucas 22. Vamos ler os versículos 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Olha só. E Pedro seguia como? Como é que Pedro seguia Jesus? De longe. Como é que você está seguindo Jesus? Sentado do lado direito, perto do coração dele? Ou você está seguindo a Jesus de longe? Ou só ouvindo o que os outros falam a respeito? Jó era um homem reto, era um homem temente a Deus, era homem justo e se desviava do mal. Não bastava? 4 qualidades fantásticas. Mas a Bíblia diz que ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar. Jó era um homem justo com a sua própria justiça. Ele disse: a minha justiça eu me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Você sabe qual é o maior perigo para um crente? É a sua própria justiça. É a justiça própria. Porque ela é carnal. Ela é como panos podres de menstruação. O crente tem que ser justificado e não justo pela sua própria justiça. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Ele disse para Jesus antes: ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E a influência dele foi tão grande que os outros também disseram o mesmo. Mas todos eles fugiram, com exceção de João. Onde você está? Como você está andando com Jesus? Longe ou próximo?
ouvindo a voz dele ou só ouvindo o que os outros dizem a respeito dele? Nessa pandemia aí, tem tanta gente escutando tanta coisa. Escuta um, escuta outro, e está uma pandemia de informações. E uma paura. Aqui, quando eu entrei, uma irmã nossa que está lá em Curitiba me mandou que a sua filha está preocupada com o que está acontecendo, com as afirmações que estão acontecendo. Jesus está voltando sim, meus irmãos. Bem próximo. E nós precisamos estar confiantes que Ele vem buscar os seus. Mas eu não tenho que ter medo, não. De jeito nenhum. Se o arrebatamento vem no início, se vem no meio, ou se vem no fim, eu não sei, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele vai me guardar até o dia final. É isto que preciso ter no meu coração. Pedro seguia Jesus de longe, e de longe tem perigo, meu irmão. Vamos ver aqui, verso 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. A moça chegou e disse assim: esse cara aqui estava com ele. Veja bem, verso 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. É mentira isso aqui? É mentira isso aqui? Ele estava livrando a sua pele? Não, Pedro realmente não o conhecia. Ele tinha estado com Jesus. Mas se ele tivesse conhecido Jesus, de fato, ele não teria negado. Quando pegaram Policarpo foi discípulo de João, foi João que evangelizou Policarpo. E ele se tornou pastor da igreja de Éfeso e de Esmirna. E quando ele foi colocado numa pira para ser incendiado, para ser queimado, o oficial romano disse: negue a sua fé, e nós te livramos da fornalha, do fogo, da fogueira. E Policarpo disse: há 80 anos, ele estava com 86 anos, há 80 anos que eu sirvo ao meu Senhor, sem nunca ele ter me negado, me traído. Seria agora a hora em que eu iria negá-lo? Isso é para quem tem experiência. Esse homem andou com o Senhor, ainda que ele nunca tenha visto o Senhor face a face. Pedro disse: não o conheço. Verso 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Não sou. Eu não sou. 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. O outro evangelista diz assim: a tua voz te condena, porque tem sotaque. Outro dia eu estava pregando, há um tempo atrás, estava pregando aí no estado de São Paulo, e aí uma pessoa disse assim: o senhor é nordestino? Eu estou aqui em Londrina há 40 anos, morei no Rio de Janeiro 12 anos, e o cara viu que eu tinha sotaque de nordestino. Sou piauiense, meu irmão. Você tem sotaque de Galileu, você fala como Galileu. E o que Pedro respondeu?
Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí cantou o galo. Vamos lá, leia um pouquinho mais, até o 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Para você ver, Jesus estava sendo julgado. Ele está aqui no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro no pátio. Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, não para acusá-lo, mas para o restaurar. Jesus olhou para Pedro. O olhar que penetrou no fundo da sua alma. Eu não sou confiável. Eu neguei o Senhor. E ele saiu para chorar amargamente. Vamos dar uma olhada em Marcos capítulo 16, os versos 6 e 7. Aqui nós estamos falando da ressurreição. Jesus foi crucificado, passou 3 dias na sepultura. Na madrugada do domingo, ele é ressuscitado. E aqui nós vemos Marcos capítulo 16, versos 6 e 7. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Olha aqui. O Senhor Jesus ressuscitou. O verso anterior diz que quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, tinha um anjo vestido de branco. E elas ficaram assustadas, e ele diz assim: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Agora, mas ide, e dizei a seus discípulos... Isso aqui, é por isso que esse evangelho aqui, dizem que foi Pedro quem soprou nos ouvidos do Marcos para escrever. É um evangelho que Pedro está por trás. Aí ele diz assim: dize aos seus discípulos e a Pedro. E que ele vai para a Galiléia e lá o vereis como ele vos disse. Você vai ver que Jesus apareceu aos discípulos no caminho de Emaús naquele domingo. Jesus apareceu aos apóstolos naquele domingo. Jesus aparece aos apóstolos no domingo seguinte. Mas Jesus continua aparecendo a algumas outras pessoas, mas ali parece que não teve mais informações. Só mais adiante, quando Pedro decidiu que ele ia voltar a ser pescador, ele disse: eu vou pescar, e arrebanhou mais 6 com ele.
e foram pescar na Galileia, saíram da Judéia, foram para a Galileia, e eles lá estavam, depois de uma noite de pescaria, sem pegar um peixe sequer, da mesma maneira como aconteceu com ele, quando Jesus o chamou. Ele tinha passado a noite toda pescando, não tinha pescado nada. Jesus pediu o barco dele emprestado e pregou uma mensagem, e depois mandou que eles fossem jogar o barco na água, e ele pegou peixe à vontade. Agora Jesus volta dizendo o seguinte: Pedro, quando eu escolho, está escolhido. Um homem escolhido por mim é meu, e ninguém tira da minha mão. Nem mesmo você sai da minha mão, porque eu vou te buscar, Pedro. E naquela madrugada o Senhor aparece com a mesma palavra da fogueira que estava na casa do sumo sacerdote. É a mesma fogueira, é a mesma palavra que está lá no lago de Genezaré. É a mesma palavra. Jesus foi ali que você me traiu, pois é aqui que você vai ser restaurado. Você precisa ser um homem do meu coração. Você precisa ser um homem que ande comigo e ouça o meu evangelho do meu coração. Não de ouvir falar. Não um evangelho de teologia de livros, mas um evangelho de intimidade e de relacionamento. Vocês precisam ter esse relacionamento comigo. Eu vou ter que parar aqui, porque o tempo urge, mas eu volto. Não há tempo que vai me tirar desse tom, só se o Senhor me arrebatar ou eu for antes. Mas, meus irmãos, me encanta o Evangelho de Jesus Cristo. Meu coração fica batendo. Estar perto do coração do Senhor é o melhor lugar do mundo para se fazer perguntas. Estar perto do coração do Senhor é o melhor lugar do mundo para se ter respostas. Eu sei que eu tenho respostas com a Bíblia. A Bíblia me dá respostas, sempre me dá respostas. Mas eu quero ouvir o sotaque do Senhor na Bíblia. Eu quero sentir o hálito do Senhor na Bíblia. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Por que nós devemos estar perto do Senhor do lado direito? Porque do lado direito é que Ele vai nos dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Ou você só está na igreja? Você é como Judas, que estava no colégio apostólico, mas não estava em Cristo? Ou como João, que ainda tendo seus defeitos, ele estava não só ao lado direito do Senhor, mas ele estava no Senhor. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. Esse é um lugar, eu não quero estar ao lado. Eu quero estar nele, porque nele eu tenho a identidade de nova criatura. Tenho uma identidade de cristão. Eu teria mais uma hora, mais ou menos, para falar, e era noite. Mas a gente vai parar aqui para não acender a raiva dos outros. E era noite. Esta é uma coisa tremenda que a Bíblia vai mostrar. Eu acho que nós aqui vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, concede pelo teu Espírito a revelação da obra de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, àqueles que tu tens escolhido
antes da fundação do mundo. Dê vida a estes ossos secos, para que creiam em Jesus e se arrependam de si mesmos. Que a noite da incredulidade se transforme na manhã radiante da fé, para a tua glória. Nós dependemos do Senhor, e o Senhor não perde nenhum daqueles que o Pai lhe tem dado. E é no nome do Senhor que nós oramos. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.